Olá, olá pessoal. Vamos falar sobre transtornos alimentares hoje. Eu vou esperar a Maura entrar, que é uma psicóloga e psicanalista que trabalha comigo no Instituto Plena. E aí vamos falar um pouquinho sobre toda essa questão dos transtornos, né? A Maura já está entrando. A pessoa tentando aqui colocar a nossa live em funcionamento. E aí, boa noite. Boa Oi, noite, Maura, tudo bem? tudo bem? Como sempre, um pouquinho atrapalhada com a câmera, mas isso já faz parte. Sim, a tecnologia está a nosso favor, mas também ela, né? Temos que aprender a lidar com ela. Oi, Eu gente, acho que boa agora noite. Pessoal vai dar entrando. certo. Olá, pessoal. Então, né, nós nos propomos a falar um pouquinho sobre transtorno alimentar hoje, né? Eu e Maura. Para quem não conhece, né, o Instituto Plena ainda, né, que é um instituto que nós estamos trabalhando de forma multidisciplinar, 4 profissionais de saúde que começaram esse projeto, mas em breve terão mais profissionais de saúde envolvidos, né? E a proposta é trabalhar com essa equipe, com essa questão mesmo de interagir, né? De conversar entre as diferentes áreas, né? E hoje a gente se propõe a trabalhar aqui um assunto, né? A conversar, a bater um papo sobre um assunto que é muito presente na minha prática e na prática da Maura. É por isso que a gente está, né, discutindo e conversando, escolhemos, né, conversar sobre esse assunto de transtornos alimentares, né? Eu sou Uhum. nutricionista, sou fitoterapeuta também e tenho mestrado em psicanálise. E aí, né, fui nessa busca do mestrado em psicanálise justamente pela angústia que eu tinha do desamparo. Eu me sentia um pouco desamparada só com o conhecimento da nutrição nessa área. Eu acho que foi o que me levou a buscar e trabalhar um pouquinho a área da psicanálise, que eu me apaixonei, e aí não tem como, né, não conviver mais nesse caminho. E a Maura é psicóloga, psicanalista, filósofa, então, assim, conhecedora desse assunto, né? E a gente vai poder aqui trocar e bater uma bolinha sobre tudo isso, né? Uhum. Eu queria, Maura, que você colocasse um pouco da sua experiência dentro dessa questão dos transtornos alimentares, e aí a gente vai discutindo, né, o que é feito. Eu acho que é um trabalho em conjunto muito interessante que a gente pode desenvolver com o paciente, né? Na Sim, minha prática, eu recebo muito paciente com transtorno alimentar. E eu acho que o nutricionista, às vezes, ele não está tão preparado, então é importante esse bate-bola com um profissional da saúde mental, né? O profissional que vai te ajudar aí a dar um amparo a ter. Hoje a gente falou tanto na nossa reunião, né, de sim, instituto de escuta, né? Eu acho que é uma fala que tem que aparecer muito e a nossa escuta ela tem que ser ativa, né? Mas ela tem que estar presente. Então, eu queria que você se sim. apresentasse também um pouco mais e a gente começasse a É. discutir. Tá, ok. Eu vou falar um pouquinho, né, da minha experiência que eu tenho junto à Prefeitura de Rio das Ostras. Eu trabalho num programa, né, que é assim, que dá suporte a um grupo de apoio ao emagrecimento. Já são 15 anos que eu trabalho com essa clientela. E, inicialmente, o grupo ele foi formado
devido a uma parceria que o município estava fazendo com outros municípios para encaminhar pacientes para a cirurgia bariátrica. E, na época, havia esse convênio, essa parceria. E, antes da existência desse grupo, foram feitas algumas cirurgias e, algum tempo depois, os pacientes apresentaram ou um arrependimento de ter feito a cirurgia, ou problemas, né, vamos dizer assim, orgânicos, por não estar cumprindo, às vezes, em algumas etapas que eram necessárias, injeções, medicamentos, vitaminas, regularidade de consultas médicas, apoio psicológico. Então, eram pessoas que simplesmente, né, cumpriam algumas etapas, eram encaminhadas para a cirurgia e não tinha um acompanhamento maior. Então, a própria prefeitura sentiu que era necessário que fosse dado, né, fosse oferecido aos pacientes algum, vamos dizer assim, algum esclarecimento anterior a esse processo. Né? Então, o grupo surgiu dessa demanda. E com isso, né, aconteceu uma coisa bem interessante, porque a gente sempre trabalhou essas indicações, pelo menos nos primeiros anos de vida do grupo, né? Mas a gente nunca deixou de trabalhar a questão da reeducação alimentar. Então, o foco mesmo era a reeducação alimentar. E muitos pacientes, quando se percebiam conseguindo se reeducar, até porque para a cirurgia bariátrica, muitas vezes é necessário perder um determinado número de quilos, né? O peso tem que estar dentro de um determinado padrão, eles começavam a fazer reeducação para a cirurgia. E, às vezes, começavam a perceber que isso era possível no dia a dia deles. Eles levariam um tempo maior para perder o peso que eles queriam, mas que eles poderiam fazer sem cirurgia. Com o passar do tempo, os convênios não foram renovados por alguns motivos. E aí, o que foi acontecendo? Né? O grupo acabou se embasando mesmo na questão da reeducação alimentar. E, com isso, a gente foi recebendo desde criança até pacientes adultos, idosos, adolescentes. E, então, eu tenho uma experiência boa. Eu andei participando de um outro projeto da prefeitura chamado NASA, que é Núcleo de Atenção à Saúde do Adolescente, que também tinha nutricionista, né, era um grupo multiprofissional. Né, esse grupo também, né, de apoio ao emagrecimento, que eu falei anteriormente, ele tem hoje psicólogo, né, que sou eu, mais uma nutricionista e uma fisioterapeuta fazendo parte da equipe. Mas anteriormente já tivemos até psiquiatra e endócrino junto conosco. Né? Mas aí, voltando, prosseguindo, né, com a questão, o trabalho com adolescente me fez entrar muito em contato com a questão dos transtornos. No grupo de apoio ao emagrecimento, a gente tem a obesidade extrema e pessoas que têm alguma dificuldade nesse processo alimentar, de reeducação. Mas, trabalhando com os adolescentes do NASA, era muito comum surgir essa questão, né, da gente perceber paciente bulímico, paciente anoréxico, os transtornos dismórficos, né, daquele paciente que se vê sempre com muitos quilos a mais do que ele realmente tem. E vamos dizer assim, né, os pedidos que fazia a nutricionista faziam com que a nutricionista ficasse assim, meio que em alerta, e a gente fazia uma parceria, então, né? Esses casos eram encaminhados e a gente tentava conversar com isso com o adolescente. Na maior parte das vezes a gente teve que também pedir ajuda aos familiares, né? Porque às vezes os familiares ainda não tinham percebido a situação. Às vezes eram adolescentes que os pais trabalhavam e que esse adolescente estudava, né, uma parte do tempo, a outra parte do tempo às vezes cuidava da casa, dos irmãos.
Então, não tinha um controle, uma supervisão. E, às vezes, quando a gente do programa, né, acabava detectando a situação, já estava um processo um pouco mais avançado. E a gente tinha que fazer uma parceria também com os psiquiatras da rede, porque quando a gente fala de transtornos alimentares, a gente necessariamente fala também de psiquiatria, né? Não só de psicologia. Eu acho que essa questão do trabalho em conjunto, ele é fundamental, né? Em várias patologias, a gente está vendo isso dentro do Instituto, né? Em várias coisas que a gente tem ali um resultado melhor, né? Quando trabalha em conjunto, mas eu acho que dentro do transtorno ele é fundamental. E aí você citou a família, né? Eu vejo isso muito na minha prática. A família estar presente é fundamental, né? Do paciente com transtorno alimentar, que vai, né? A gente fala, você falou, olha, anorexia, bulimia, o transtorno dismórfico, que a gente relaciona muito, né? Aquela visão da menina muito magrinha, né? Que se enxerga obesa e que você vê que ela, né, visivelmente acaba sendo mais visível aos olhos, é mais fácil de visualizar, né? Sim. E aí Uhum. você tem até um certo tato do cuidado, né, da pena, né? Não sei se é essa a palavra correta, mas você olha com piedade para esse paciente, né? Até o próprio profissional de saúde, às vezes pouco preparado para trabalhar com esse paciente, ele enxerga um paciente que demanda um cuidado, uma piedade, e que eu não sei se você percebe isso, talvez assim, até algo para a gente conversar, não sei se você percebe isso na sua prática, às vezes, né? Com o contrário não ocorre. Essa piedade, por exemplo, a gente não vê muito no paciente obeso. Até o próprio profissional de saúde, às vezes, ele não enxerga o paciente obeso e o sofrimento ele ocorre ali também, né? O transtorno alimentar da compulsão alimentar, que é, né, o transtorno de comer compulsivo, que ocorre em alguns obesos, é importante dizer que nem todo obeso ele tem um transtorno de comer compulsivo, mas em muitos ocorre, né? Mas ele não tem esse olhar, às vezes, do profissional de saúde. Eu gosto sempre quando falo de transtorno, já que acaba que a gente é docente na área também, né? Então dá aula para outros profissionais. Quando você fala de transtorno alimentar, né, para outros profissionais, é importante a gente destacar que o nosso olhar, a forma que a gente aborda isso, eu acho que o psicólogo ele aborda isso, ele já está dentro da prática dele, né? Mas talvez os outros profissionais de saúde não estejam, né? E muitas vezes a forma que você vai abordar, que você vai trabalhar, que você vai olhar para esse paciente, pode contribuir ainda mais para esse transtorno alimentar. Né? Na nutrição a gente tem Sim. muitos caminhos, né? E às vezes o profissional nutricionista não é uma crítica construtiva até, né? Às vezes o profissional nutricionista ele olha, ele recebe, porque agora estamos num momento de, né, que esteticamente isso é possível, aquilo é possível, e às vezes ele esquece de olhar esse paciente que pode estar desenvolvendo um transtorno e até contribuir para esse transtorno aumentar. Então, acho que esse alerta ele é importante, né? Para a gente observar talvez esse surgimento desse transtorno, né? Hoje, não sei se faz parte da sua prática, você pode falar também depois, mas eu recebo muito paciente vigoréxico, que também é um transtorno dismórfico, né? Então, o paciente é aquele que ao contrário da anorexia que se vê pequeno, que se vê grande, né? Quando é pequeno, o vigoréxico é o contrário, ele se olha e se vê pequeno. Então ele quer ficar grande, ele quer ficar gigante, ele quer ficar monstro, né? As palavras que a gente ouve muito no consultório, né? E ficar Quero super. ficar grandão. Eu quero ficar grandão. Tanto que esse transtorno era chamado de transtorno de Adonis antigamente, né? Síndrome de Adonis, né? Porque ele era muito presente nos meninos, mais do que nas meninas. Mas hoje a gente vê muita menina também, né? Já. Então, querendo, né, se ver muito grande, né, forte. E claro que isso tudo não quer dizer que todas as pessoas que queiram isso estejam com transtorno, né? A gente tem que entender aonde essa barreira, né, deixa de ser saudável e passa a ser patológica. Eu acho que essa é a, o principal
cuidado que devemos ter, né? Primeiro que nós somos profissionais de saúde, né? Não de estética, de saúde, mas aonde que esse comer compulsivo, ou aonde que esse olhar para o corpo e querer ele de determinada forma deixa de ser algo que só você está buscando ter um corpo saudável, a estar num momento que se torna aquilo um impedimento, um sofrimento, ou acaba tomando muito tempo da sua vida em relação a isso. Acho que esse limiar, onde deixa de ser saudável e passa a ser patológico, acho que é o que a gente deve ter mais cuidado, assim, né? E aí todos os profissionais de saúde podem ter esse cuidado com os seus pacientes, né? Isso, exatamente. Eu costumo dizer, assim, né, que às vezes a gente tem alguns indicadores que eles são muito importantes para você compreender, às vezes, um processo de um determinado paciente. Um deles, para mim, né, assim, que é muito importante, é a questão da culpa. É o grau de culpa que você percebe no paciente. E isso, assim, de alguma forma, isso vem em algumas frases, em algumas situações, porque quando a gente tem a questão, né, por exemplo, da bulimia, vou colocar assim, né, alguns exemplos de um paciente que ele, às vezes ele pode comer, 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 gosta de sentir o prazer dos alimentos, né, de estar degustando, de consumir os alimentos, mas aí chega um determinado momento que ele começa, né, o paciente começa a se deparar com o espelho, com a balança, com o jeans que já está apertado. Às vezes um adolescente pode ser muito malicioso com o outro, as piadinhas, o bullying. E aí, assim, eu sinto esse prazer, eu sinto esse desejo, eu quero satisfazer, satisfaço. Só que satisfaço de uma forma super, mega, hiper. E aí vem a culpa. Tá? Quando bate essa questão da culpa, é preciso fazer de tudo para se livrar dessa culpa. Então, eu começo a fazer o quê? Eu começo a esvaziar. Né? E o esvaziamento desse corpo vem através do provocar o vômito. Né? A purgação de alguma Então, forma, né? Não é só o vômito, mas a purgação de alguma forma, né? Às vezes o uso de laxantes também. exatamente. Né? Então, é uma forma de, vamos dizer assim, fazer. Maura, para mim, ficou travada. Vamos ver se deu uma Ligar para mim, mas voltou. e toda hora dá uma congeladinha, né? Mas eu estava falando, né, dessa questão, né, que é quase que um exorcismo que a pessoa quer fazer, né, depois. É como se ela tivesse, assim, né, se alimentado de uma maneira exagerada, tivesse feito escolhas ruins, e aí vem uma consciência disso. Né? Eu exagerei, eu alterei o meu ritmo, e agora eu tenho que, correndo, voltar para uma outra situação. Então, vem essa questão do vômito, dos laxativos, de ficar fazendo períodos de jejum e depois também comendo bastante, né? Porque não aguenta fazer tanto jejum assim, e aí às vezes acaba voltando para a exagerada, brincando, vamos dizer assim, com o organismo, né? E a gente vê que a culpa é que é esse regulador, né? A quantidade de culpa é que vai fazer com que a pessoa depois tenha a quantidade de penitência, vamos dizer assim, né? É como se ela estivesse confessando a ela mesma e procurando fazer alguma coisa para voltar àquela condição anterior, né? E então às vezes a gente percebe isso, né? No discurso do adolescente, ou seja o adulto, tem adultos também com esse movimento. A gente pensa que é uma coisa mais
da adolescência, que o corpo ainda está, vamos dizer assim, começando a ter as primeiras formas, né? E que tudo pode ser modificado nesse corpo, mas o adulto também, principalmente o adulto, que chega já com um discurso também de que já fez tudo o que era possível, já fez todas as dietas do mundo, que já passou privações, mas que de alguma forma não consegue se libertar dessa questão, né, de comer tudo aquilo que deseja, que quer, que não consegue fazer, né? Essa repetição toda, que também é uma repetição da busca pelo profissional de saúde, assim, né? Que você... Eu recebo isso muito também na prática. Às vezes o paciente, ele chega para você e diz assim, eu já fui em todas as nutricionistas, já fiz várias dietas, já fui em vários, né, locais. E aí ele chega, olha, eu estou aqui como a minha última tentativa. E disse, essa repetição de procura do profissional, né, também é uma forma ali de dá para ser desenvolvido também dentro da própria terapia, né? Eu acho Sim, que foi, sim. né, essa repetição que a gente fala, né, na psicanálise, também é uma repetição da busca do profissional, né? E o profissional, se ele dependendo da forma que ele vai agir ou que ele vai responder ali, ele também vai estar induzindo, né, essa continuidade dessa repetição. Isso, exatamente. Porque, às vezes, quando o profissional não percebe, ele pode ajudar até a aumentar esse processo. Tá? Então, é importante detectar o mais precoce possível essa situação para que ele possa ajudar efetivamente o paciente. Né? E, às vezes, eu já tive casos, assim, situações, né, de uma anoréxica que ficou gestante e a gente ter que pedir ajuda, de fato, para sua família. Ela não daria conta sozinha. Tá? Ela teve que pedir ajuda ao marido e depois, como o marido assim, tinha uma relação de estar 15 dias embarcado e só 15 dias com ela, na companhia dela, então a família teve que entrar no circuito. Tá? E foi bom a gente detectar mais precocemente isso, tá? Porque, assim, no caso de uma gestante, fica muito complicado, porque você não sabe o que é, né, o que está acontecendo. Se é aquele período que ela está mesmo mais nauseada ou não, né? Se é alguma coisa mais grave do que isso, vamos dizer assim, né? E aí a gente percebeu que tinha genese por muitos meses. Ela já estava chegando quase que ao sexto mês e ainda se encontrava desse jeito. E aí foi quando ela trouxe, que ela não estava suportando ver esse corpo ficar tão diferente assim, essa barriga tão crescida, as mamas avantajadas e cheias de leite. Porque E isso é uma coisa que eu não sei se, né, se você percebe, mas até a literatura descreve bastante isso, que a gente vê que essa menina, né, essa anoréxica, né, principalmente a anorexia, né, eu acho que sim, que está mais ligado a isso, mas ela tem essa relação de um corpo infantil, né? Que ela não, ela sim, quer ter esse corpo infantil, ela não quer ter, por ele, aí a gente pode discutir várias coisas que podem desencadear isso, relação com a mãe, a necessidade de ficar, né, num tempo anterior, né, de não viver o presente, o futuro, tudo mais. Então, tem aí vários caminhos, mas essa questão do corpo infantil, né, ela está presente e bastante descrito também, né, até como um alerta também para a gente observar, né, e ver no nosso paciente, né. Então, é uma das coisas que são sinalizadoras também, né. Então, imagina a angústia dessa menina, né? Que aí se viu mãe, com o corpo crescendo, né? E só o fato de ser mãe já é um fato que desenvolve bastante a questão da sexualidade, do seio que vai crescer, da barriga que vai crescer, né? Então, são muitas angústias aí relacionadas, né? uhum, exatamente. E aí, como, vamos dizer assim, como o período do enjoo terminou lá para o terceiro mês,
Mas ela enjoando, ela conseguia se manter dentro de um determinado peso, Claro. ela foi aumentando isso. E ela traz depois, né, para mim, que na realidade isso não aconteceu com a gestação. Já acontecia anteriormente, só que episódios mais espaçados, que era apenas quando ela se sentia culpada pelos excessos que ela cometia. Só que aí, na gestação, além da culpa, vamos dizer assim, né, de ter engravidado no final da adolescência, né, e ela ainda era, apesar, né, de, vamos dizer assim, de ter se casado, casou-se em função da gravidez. Então, tudo era muito novo para ela, né, o casamento, a gravidez em si, né, e esse desejo de permanecer um pouco mais menina, né? Ela não estava pronta realmente, emocionalmente falando, para ser mãe. E aí, às vezes, fica muito delicado isso, né? Essa linha muito tênue entre o que é uma questão normal ali, vamos dizer assim, daquele organismo, para aquela circunstância, por exemplo, que seria esperado de uma gravidez, e o que seria já alguma questão emocionalmente reveladora, né, de algum transtorno, alguma coisa mais. Mauro travou para mim de novo. Travou? Agora não, voltou. Deu uma Não. travadinha. Então, eu estava colocando quão difícil é para a gente, né, profissional, de poder estar detectando isso, porque é uma linha muito tênue entre o que é esperado para aquela situação e o que já deixa de ser, né, considerado dentro de um padrão de normalidade. É E, complicado sim. né? Eu vejo, assim, que a gente ouve muito, né? E acho que a gente pode até fazer uma relação agora com esse momento também que estamos, né? De mais isolamento, mais em casa. E aí, como eu trabalho com fitoterapia, e daí tem a questão das plantas medicinais, né? Ah, não tem uma plantinha aí para controlar minha compulsão, é o que a gente mais escuta, né, dentro do consultório. O paciente chega, né, ele quer, obviamente, a gente modifica o padrão alimentar quando é necessário, né? Quando tem aí um excesso de peso ou uma redução de peso, né? O nutricionista não funciona só para aumentar peso, mas também para diminuir peso, mas também para aumentar quando é necessário, quando está fora dos padrões de saúde. Então, para deixar esse corpo mais saudável, né? Às vezes por alguma patologia, por algo que esteja ligado, mas a gente vê muito e ouve muito agora nesse momento. Nossa, fiquei em casa, trancado, e aí a minha necessidade de alimento aumentou, eu estou comendo mais, eu estou mais ansioso, eu estou mais compulsivo, né? Então, o quanto, né, que é essa compulsão, ok, que é normal, que tudo bem, que você está mais em casa e muitas vezes está mais próximo do alimento, está mais fácil ali de ficar comendo, né? Então, isso não é um transtorno alimentar, né? Isso é só uma gula maior, mais aumentada por um momento mais ansioso, ok, tudo bem. Aí a gente consegue, né, dentro das plantas medicinais, trabalhar bastante coisa, né? Dá para controlar isso, né? Com transtorno alimentar, às vezes a gente consegue como coadjuvante também alguma coisa dentro da fitoterapia, mas assim, essa questão da interdisciplinariedade ela é fundamental, porque são muitos caminhos que você vai fazer com o paciente, né? Então não é um caminho só, né? Não é uma coisa só, não é só uma dieta, não é só uma modificação, não é só um entender esse corpo, são muitas coisas, muitas vezes precisa do psiquiatra, né? Alguns tipos de transtorno, precisa de medicamento para esse paciente tomar, né? Então, para poder aí, pelo menos em determinados momentos em que esse transtorno pode se tornar tão mortífero também, né? Então, no caso da anorexia, às vezes você tem que internar um paciente, né? Então, chega a momentos mais graves, né? Que precisam de uma urgência maior de atenção e que às vezes depois a gente vai para um segundo momento, mas que precisa ser mais diretamente ligado. Mas o que eu queria falar é que esse momento agora, eu acho que nos abriu dois caminhos, né? Primeiro, essas pessoas que de repente se enxergam mais e se olham mais porque estão com mais tempo para isso, né?
Então você começa a se perceber um pouco mais. Eu tenho ouvido assim, olha, eu estou fazendo as pazes com cozinha, né? Estou às Sim. vezes fazendo as pazes com o seu corpo também, né? Porque está conseguindo dar uma atenção maior para ele, né? Então eu acho que isso também. Mas talvez também a família, né? Os pais em casa, quando a gente fala de adolescente, quando a gente fala de pessoas mais jovens, né? Os pais em casa consigam enxergar um pouco mais também os seus filhos, né? Eu acho que isso também, eu não sei se você percebeu isso na sua prática, mas é uma coisa que dá para também ver por esse lado, né? Maura fugiu de mim. Me ligar e eu aí fica a tela toda preta e eu não consigo rapidamente. Mas isso que você falou é muito importante, né? Esse contato agora que os familiares estão tendo nessa questão de alimentação, a questão afetiva da comida de mãe, tá? Porque assim, algumas famílias dispensaram seus empregados, seus colaboradores, em função aí da pandemia, e as pessoas tiveram que se adequar, né, a toda uma realidade. Então, é muito comum as pessoas voltarem realmente a cozinhar os seus próprios alimentos. Né? E aí, assim, quem resiste, né, a um tempero de mãe? É difícil, é uma coisa muito sedutora. Aquele lanchinho, né? A pessoa está ali no computador, a mãe vem, traz aquele copinho bonitinho, aquele pedacinho de bolo, né? Um pastelzinho, alguma coisa que fez, um petisco, alguma coisa que lembrou que fulano gosta muito, e aí eu vou preparar, eu vou fazer. Né? Então tem todo esse contexto afetivo forte, relevante, né? Um contexto até bastante carinhoso, e que muitas vezes a família acaba também, de uma certa forma, contribuindo para isso. Né? Já é um período que as pessoas estão fazendo pouca atividade física. Alguns jovens, por exemplo, estavam para conseguir um emprego ou para entrar numa universidade ou para fazer o Enem. Então, é um período que tem sido de interrupções. Junto a isso, esse carinho de mãe, que dá essa vontade, talvez, ou essa necessidade, né, devido a essa ansiedade de comer um pouco mais. E aí, assim, né, o que que acontece? Eu tenho percebido que nesse período eu tenho sido solicitada por algumas famílias que vêm com essa preocupação, né? Se seria o caso de ter um transtorno no sentido de ou uma bulimia ou uma anorexia. Tá? Por quê? Porque agora pai e mãe estão fazendo home office, ou então estão trabalhando um período menor, ou menos dias na semana. Então, eles têm conseguido observar melhor o comportamento dos filhos. Tá? E aí estão prestando atenção nos hábitos alimentares. E estão percebendo alguns movimentos. A maior parte observa isso. Né? Come, parece que vai fazer a última refeição da vida e depois, né, uma preocupação com aquilo tudo que comeu, um sentimento de culpa. Alguns pais percebem barulho de vômito ou que o filho fez um pedido, às vezes, de algum laxante ou de diuréticos. Diuréticos têm sido muito utilizados, né? Então, a família está começando a perceber essa questão dessa proximidade, tem feito com que os pais fiquem mais atentos a seus filhos. Tá? Que maridos fiquem atentos às suas esposas, e vice-versa, porque as pessoas estão convivendo mais. Então, estou começando a perceber, né, que tem alguma coisa ali inadequada acontecendo. Tá? Tem algo ali que precisa ser melhor estruturado. Então, eu tenho recebido bastante telefonemas e pedidos de orientação e até mesmo de indicação, né, para algum profissional
ou psicólogo, quando uma pessoa que é muito próxima a mim, que eu não poderia atender, às vezes pedem uma indicação, né, de psicólogos, ou também de psiquiatras, quando a gente desconfia que é alguma coisa que já pode estar mais avançada, né? E é interessante, assim, né, que alguns pais estão começando a entender, né, que deixaram essa parte, assim, né, o filho cresceu, né, não devo mais me preocupar com esse aspecto nutricional, vamos dizer assim, né? Geralmente se preocupa com outras questões, né? Muito com a questão da escolaridade, né? Os pais, às vezes, eles reconhecem isso, né? Que eles cobram muito a questão, né, da escolaridade, às vezes até o horário de chegar em casa, mas essa questão nutricional fica por conta mesmo, muitas vezes do próprio adolescente ou do próprio jovem, tá? E então agora eles estão sentindo uma necessidade de estar acompanhando. E quando eu falo assim, acompanhamento, eu não estou falando patrulhamento, né? É diferente, aquela coisa, né, de patrulha mesmo, mas assim, de acompanhamento, de contato, né, de entender ou tentar entender o que está acontecendo, ver que tipo de ajuda, né, essa pessoa precisa. É diferente de um patrulhamento e até mesmo de aumentar, às vezes, a culpa dessa pessoa, né? Seria uma atitude, assim, de acompanhar mesmo, de observar, acompanhar a situação e ver o que seria possível naquele momento, naquela situação, como se resolver isso, tá? Sim. Até porque a questão alimentar, né, que você falou, os pais eles vão deixando, né, se preocupam com a escola, se preocupam com a educação, se preocupam com, né, a rede social, né, os encontros sociais dos filhos e esquecem um pouco da alimentação. Mas a alimentação, ela tem uma coisa tão de laço social, né, porque o alimento, ele não é só uma fonte de nutrientes, ele não está ali só para me dar estar bem alimentado ou mal alimentado, vai me deixar um indivíduo mais saudável ou menos saudável, né? A relação com o alimento, ela tem a questão do acolhimento, né? Ela tem a questão daquela comidinha da mãe mesmo, né? O que ela traz memória, né? Muitas vezes, assim como a gente escuta uma música, ela nos traz memória, a gente tem cheiros de comida, né? A questão do alimento, ele tem essa funcionalidade também, né? Da questão social, né? Claro que a gente não pode vincular a questão social só ao alimento. Então, é muito comum a gente ouvir, às vezes, de alguns pacientes que estão fazendo, né, acompanhamento com a nutrição, acompanhamento nutricional, que a gente diz assim, nem tem mais graça de sair, né? Ou não, fazer dieta é muito chato, porque quando a gente faz dieta, a gente não pode sair com os amigos, porque a pessoa vincula o ato de sair ou o ato de estar ali só com a comida. Eu acho que não pode ser uma coisa nem outra, né? A comida, ela tem um fator importante, né? Mas ela tá também ligada a essa questão, né, social aí, mas também não pode ser só isso, né? Estão colocando aqui que muito excesso da ingestão dos alimentos vem da falta de estar nutrido afetivamente, né? A gente fala muito da falta na psicanálise, né? Então eu acho que se a gente fosse pegar, né, essa questão de cada transtorno, né, a anoréxica, ela, né, se esvazia, né, nessa função aí de preenchimento. Acho que ela se esvazia para um preenchimento afetivo, muitas vezes, que ele falta, né? Exatamente. O bulímico, ele tenta se esvaziar, né, de alguma forma, aí também por um excesso, talvez em alguns campos, né? Mas o compulsivo, sim, eu acho que o compulsivo ele tenta se preencher com algum vazio também, né? Então eu acho que no excesso ou na falta, né, acaba sendo de alguma forma um extravasamento, né? Então, de um lado ou de outro é um extravasamento, sim, desse paciente, né? Sim, e parece, né, assim, que fica, vamos dizer assim, uma dança, né, entre o desejo, a falta, o vazio,
o preenchimento, a culpa, tudo isso dançando nesse, Sim. vamos dizer assim, nesse e também nesse corpo, né? E é interessante como a gente vê que parece que tem uma ruptura em algum grau, né? Vamos dizer assim, do funcionamento natural, orgânico, com as emoções. Parece que são situações que não se harmonizam naquele corpo. E aí parece que tem um choque, uma briga, né? E fica esse diálogo, essa disputa, né? Do desejo, da falta, do excesso, do vazio, da culpa, isso de uma maneira bastante repetitiva, né? Sim. E é importante ter uma escuta disso, né? O que que esse processo, né? O que esse transtorno está trazendo para essa pessoa, né? O que ela está querendo dizer com isso, O que né? que esse corpo está falando, né? O que que esse corpo está falando de alguma forma, né? Isso, exatamente, né? E, e é importante, então, né, quando a família consegue entender isso e procura, muitas vezes, uma solução que seja possível ali naquele momento, né? Por exemplo, agora a gente está num momento de pandemia que às vezes é difícil até chegar a uma consulta médica ou até mesmo um hospital. Então, eu entendo o quanto está difícil, né? Mas é importante que as pessoas pensem, né, em alguns profissionais de referência, que às vezes um profissional acaba indicando o outro, e essa pessoa acaba recebendo esse cuidado, né? Por quê? Porque o paciente que está com essas questões, dificilmente ele pede socorro sozinho, por ele, né? Ele varre para debaixo do tapete o que está realmente acontecendo. Então, é algo que também a gente precisa levar em conta, né? Tem uma varrida para debaixo do tapete e então muitas vezes, né, aquilo não é trazido pela pessoa para quem pode ajudar, né? Geralmente é descoberto por alguém, é sentido por alguém que alguma coisa está acontecendo e aí investiga-se toda uma situação. Geralmente é isso que acontece. Ah, Dificilmente alguém chega e grita por socorro. Né? Fala, sim. help, SOS. Eu não sei na sua prática, Não, mas com na minha, certeza. realmente, é assim. Eles não pedem ajuda. Tá? É, é verdade, é verdade. Tentam Não tem. mostrar que realmente está tudo muito bem. É, eu acho que tem uma angústia envolvida em vários fatores. A gente está falando aqui de comida de mãe, né? De compulsão, de ter o alimento, de não ter o alimento. Mas eu acho que, de uma certa forma, envolve muito nessa questão do corpo. Vamos ver aqui que tem uma pergunta: como equilibrar essas emoções que provocam compulsão alimentar com fitoterápicos? Agora o povo quer saber as plantinhas milagrosas. A gente tem, gente. Tem sim, tem a fitoterapia, a gente, na verdade, assim, é um complemento. A gente está falando aqui de várias coisas, de sentimento, tem que ter, eu acho que era isso que eu ia até entrar agora, falando um pouquinho dessas questões da nossa problemática contemporânea aqui que a gente tem, né? Que é contemporâneo, mas também não é tão contemporâneo, porque é antigo, né? As questões corporais todas. Então, eu acho que é um conjunto de coisas, por isso que a gente está falando de multidisciplinariedade, né? Tem a questão da escuta, de ver esse corpo, do profissional identificar isso. E claro, na fitoterapia, assim como tem no plano alimentar, onde a gente vai organizar um plano alimentar adequado, na fitoterapia a gente tem aí o auxílio de algumas plantas que podem vir até como coadjuvante, que muitas vezes a gente tem que, né, trabalhar com medicamento, a gente pode trabalhar com as plantas medicinais também para modular neurotransmissores. Aí a gente pode modular GABA, pode modular cortisol, pode modular serotonina, que vão ajudar. É sempre um complemento claro, depende muito qual é o grau de compulsão, onde que está esse paciente. Ele é um paciente
que ele está no começo de uma compulsão, que você está começando a identificar uma compulsão, é um paciente vigoréxico, um paciente ortoréxico também, está muito comum no consultório, aquele paciente que, ortorexia, para quem não sabe, é aquele comer correto, né? A pessoa chega, isso também tem muito no consultório, né? Ele chega no consultório e ele começa, eu quero comer sem isso, sem aquilo, alimento que não tem agrotóxico, que não tem glúten, que não tem lactose, que não tem... Claro que tem as patologias que são as pessoas que são intolerantes, que são sensíveis, que são celíacas. Essas pessoas realmente não vão comer esse tipo de alimento, ou que têm alergia a algum alimento específico. Mas pessoas que só pelo simples fato de quererem começar a cortar a sua alimentação, começam a tirar, né, ficam muito seletivos, um seletivo alimentar, né? Começa a comer só um determinado alimento. Eu já tive pacientes que chegou no consultório e ela comia só maçã e alface. Só. Então, é impossível você estar saudável, né, em nutrientes, em calorias, tendo uma seleção alimentar tão drástica. Então, claro que aí a gente tem que colocar alguns outros atributos e artifícios, e aí a fitoterapia entra, sim, para complementar, ela pode ajudar, sim, a complementar esse tratamento, né? Então, é um conjunto de coisas que vem, né? E a gente tem esses moduladores de neurotransmissor, que eu não me lembro quem perguntou aí, né? Mas tem os crocos ativos da vida, as garcíneas da vida, que podem, a giminema, que podem nos ajudar nesse grupo aí. Tá? Mas voltando para a questão da problemática, né, que eu acho que tem muito, que está muito presente aí, que a gente fala que essa questão contemporânea dos corpos, que hoje um corpo perfeito é um corpo assim, né? O que é um corpo perfeito? Eu acho que isso é que acaba, de certa forma, levando. É um dos caminhos, né? Tem muitos caminhos que podem levar a um transtorno alimentar, mas esse talvez seja um dos caminhos também, né? Essa busca por um padrão, a gente falou aqui a palavra padrão algumas vezes, né? Então, o que é esse padrão? Né? Que busca é essa de padrão? Né? Que padrão que eu preciso me encaixar, né? Eu já recebi, acho que eu já comentei isso com você, meninas jovens e até jovens mulheres no consultório, me trazendo uma revista e me mostrando que queriam ficar daquele jeito, né? Então, eu quero o corpo do outro. O corpo do outro não é o meu corpo, né? Então, por que eu busco um outro corpo? Eu acho que se encaixar em um padrão de beleza, né? O quanto teu corpo pode chegar a estar de um jeito ou de outro, né? Eu acho que isso também é um sinalizador, né? Eu acho que é um caminho interessante da gente pensar também por esse caminho, né? É interessante essa questão que você traz, né? Da questão do padrão. E, às vezes, também uma questão do tempo que você quer levar para conseguir um determinado objetivo. Eu já atendi pessoas que tiveram complicações orgânicas graves, porque fizeram uma continha, né, simples, né, e foram a uma nutricionista, né, por exemplo. Eu tenho que perder X quilos, né? E aí a nutricionista apresentou uma programação, né? Olha, esse peso que você tem, né, que precisa, vamos dizer assim, sair de você, que isso não te pertence, de uma certa forma, vamos levar 8 meses, né? Se você conseguir assim, adquirir uma disciplina, se organizar, comprar o que precisa ser comprado, fazer toda uma, vamos dizer assim, mudança de hábitos, você teria 8 meses para você chegar próximo do que você deseja. E a gente vai estar analisando e vai ser um comportamento saudável, né? E aí a pessoa faz as contas, 8 meses, e aí até determinado evento da vida, tipo assim, os meus 15 anos, ou o meu casamento, isso acontece muito com pessoas que querem se casar e caber num vestido, né, que, vamos dizer assim, o corpo é manequim 46, mas quer entrar no manequim 40 e arrasar, né, que acha que só vai ficar bem se estiver casando, quase que magérrima, vamos dizer assim, né? Tipo top model. Então, acontece muito isso, né? Então, as pessoas começam a fazer coisas
por conta própria, a querer cortar realmente muitas coisas, a ficar muito angustiada, né? Porque o vestido de noiva idealizado não é aquele que possivelmente ela vai usar no dia do casamento, né? Devido a uma série de questões. Então, essas pessoas começam também, né, a ir em busca de um determinado padrão, sonhado, idealizado, e muitas vezes se colocam em risco, né? Fazem coisas assim que, vamos dizer, não seriam as mais indicadas, né? E a partir daí, às vezes, quando consegue algum resultado, né, tende a querer repetir aquele resultado e não consegue manter por muito tempo, aí sai, aí daqui a pouco volta novamente. Então fica muitas vezes um ciclo vicioso, né, de falta e excesso, falta e excesso, falta e excesso. E tentando administrar o tempo, né? O tempo para caber no jeans, para entrar no vestido de noiva, para as festas, né? Para a festa de 15 anos, poder estar de um determinado jeito. Então, né? Assim, esses eventos sociais, essas pressões, né? Eu já recebi pacientes até assim falando como que eu vou para a universidade, né, com esse corpo que eu tenho. Eu já ouvi isso. Sim. Né? Eu não vou para academia colocar uma roupa de ginástica se na academia tá todo mundo sarado, né? Assim, tá todo mundo com um corpaço lá. E eu vou colocar uma roupa de ginástica. Eu escuto isso também muito. Que a gente também quer que o paciente faça atividade física, para ele ser saudável, né? Para ele conseguir obter lá o resultado que ele espera. E aí ele não quer ir para academia porque ele vai ter que colocar uma roupa de ginástica, ele vai ter que colocar né, uma calça mais apertada, né? E aí ela acha que vai estar fora do que é o padrão que está lá, né, mais visível. Eu acho que a gente está encaminhando para o final, uma hora é importante a gente não estar com fechamentos, né? Senão daqui a pouco o Instagram tira a gente de conexão. Mas eu acho que a gente é importante ter esse alerta, assim, claro, a gente está falando aqui de transtorno alimentar, né? Nem toda compulsão, né, a vontade de comer alguma coisa é um transtorno, né, ou vontade exagerada de comer. Nem todo obeso tem transtorno alimentar, isso também é importante de se falar, né? Não é só porque o paciente é obeso, é porque ele tem transtorno, isso é uma falsa verdade, né? Não é uma verdade, é mentira. Eu acho que isso é importante. Compulsão, ansiedade, pós-bariátrica, estão falando aqui, né? Fuga biliscar, fica tensa, angustiada e belisca. Eu acho que aí é uma questão que tem que ser trabalhada individualmente, cada paciente é um paciente, né? Isso a gente, como eu falei aqui, a gente tem os recursos, às vezes, da fitoterapia, né? Do controle alimentar, mas cada paciente tem que ser avaliado de uma forma, né? Para buscar isso. Mas eu acho que é importante a gente ter esse olhar enquanto profissional de saúde e entender que, assim como a gente tem muitos anos, às vezes, acumulando pesos, ou muitos anos dentro de um transtorno, né? A gente também não vai resolvê-lo, né, de um dia para o outro. É uma busca, né? Uma busca de muitos caminhos, né? Mas é uma busca, pelo que eu percebo na minha prática, eu acho que você vai confirmar isso, é uma busca possível, né? Sim, com certeza. E, nossa, eu acho que a gente ficaria aqui mais um tempão conversando sobre tudo isso, né? Porque uma coisa vai puxando a outra, a gente vai lembrando de outras situações. E como a gente tem muitos anos de prática, né? Vem à mente uma série de situações, né? De lembranças sobre esse tema, né? Que é bastante complexo. Na realidade, a gente não tem a pretensão, né? Nós duas não tivemos a pretensão de esgotar esse tema, porque não é assim, mas até talvez de abrir mais questões, vamos dizer assim, né? Eu acho que quando a gente sai também de alguma coisa se perguntando, é uma coisa interessante, né? É bom quando a gente sai até com perguntas, né? Que aí a gente vai buscar depois as respostas no nosso cotidiano, nas nossas experiências com os nossos pacientes,
às vezes até com os nossos familiares, né? Que às vezes tem situações que acontecem conosco, né? Não só enquanto profissionais, mas também como membros de uma família, né? Pertencentes a uma determinada sociedade. Então é um tema que realmente meio que me apaixona, né? Tanto é que eu já estou há 15 anos trabalhando, né, com essa clientela e estou sempre aprendendo mais, mais e mais, né? Porque não se esgota. É um tema que não se esgota e a gente está na nossa busca também, né? Da nossa completude aí enquanto profissional, com os vários caminhos que a gente pode levar e ajudar esse paciente, é esse nosso objetivo. Então, queria agradecer a nossa conversa, eu adorei a gente, né, estarmos aqui conversando, adorei a participação de todo mundo, a gente está disponível nas nossas redes sociais, né, nas nossas mídias pessoais, mas também na mídia do Instituto Plena, então quem quiser conversar com a gente lá também pode, né, Maura? E Isso. um beijo, obrigada pela conversa, adorei, gente. Quer falar Muito mais alguma obrigada a todos pela audiência e pelo carinho, né? coisa? Um beijo. Tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.